Vamos então refletir na palavra do Senhor nessa noite, né? Pela graça de Deus e pela muita dedicação aí do Renan, seu Zezinho correndo atrás de técnico, Jonas, e o Renan hoje fuçando, conseguiu voltar a nossa projeção, né? Então vocês vão poder acompanhar aí os slides da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Salmo 119. Não podia ser diferente hoje, que estamos falando sobre a palavra de Deus, né? Salmo 119. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que é a palavra de Deus para você? O que é a palavra de Deus para você? Qual o valor dela na sua vida? Qual o valor da palavra de Deus na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? O que é a palavra de Deus para mim? O que ela representa? Qual o valor dela na minha vida? Irmão, o Salmo 119 é um salmo muito específico. Ele é o maior capítulo da Bíblia. Ele é o maior capítulo da Bíblia. E ele está exatamente no centro. O centro é o Salmo 118. Mas o Salmo 119 está ali, do lado, né? É o centro. E por que será que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, das Escrituras? Porque ele fala exatamente sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. Essa era a intenção máxima do salmista, exaltar os ensinamentos do Senhor pela palavra de Deus. Exaltar o poder que ela tem, o que ela pode fazer na vida de uma pessoa. E sendo o salmo mais longo, o Salmo 119 possui quantos versículos? Sem olhar. 176 versículos. 176 versículos, só esse salmo. Se a gente fosse ler ele inteiro, a gente ficava uns 20 minutos aqui só para ler ele. 176 versículos. E esse salmo ele é dividido em 22 sessões. Você pode ver que ele está separadinho aí no seu, não está? 22 sessões. E é formada de cada parte dessas 22, 8 versículos. Todos eles têm 8 versículos cada um. Não se sabe de quem é a autoria desse salmo. Uns dizem que é Davi, outros dizem que é Esdras, o escriba, outros dizem que é um dos filhos de Corá. Não se sabe. Não se há registros que digam quem escreveu o Salmo 119. Só que algo muito interessante no Salmo 119, que a gente só aprende estudando mais profundamente as Escrituras. O Salmo 119 é um poema, mas é um poema acróstico. Eu já falei do que é acróstico aqui, mas vou falar de novo. Lembra quando você era jovem, você escrevia Jesus em pé, J-E-S-U-S, e aí você falava, jovem, esta é sua única solução. Lembra? Todo jovem fez isso. Isso é um acróstico. Você pega uma palavra e fazer frases dela. O salmo inteirinho, o Salmo 119, é formado de acrósticos. Cada trecho de 8 versículos se inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Vocês estão vendo o Salmo 119 aqui? Eu pus, parece um Nzinho. Aí é o Aleph, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Todos os 8 versículos no original começam com Aleph. Lembrando que o hebraico você não lê da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Não, da esquerda para a direita você lê. Você lê ao contrário. Não, direita para a esquerda, perdão, direita para a esquerda. Então você vai ver que o N está na direita. N de cima, esse Nzinho que é o Aleph. O segundo é o Beit. E aí vai, até a última letra, que é o Tav, da letra hebraica. Então, todas as letras, cada 8, estão com uma letra do abecedário hebraico, do alfabeto hebraico. Ou seja, tem muitas coisas que eu poderia falar teologicamente, mas resumindo tudo isso,
É porque a palavra de Deus, meu irmão, é o ABC espiritual da nossa vida. Este é o ABC espiritual da nossa vida. E em todos os versículos, não são só nenhum, todos os versículos há a palavra que indica um sinônimo sobre a Escritura. Lei, decreto, preceito, estatuto, mandamento, juízo, ordenança, testemunho ou palavra. Todos os versículos você vai ler e vai estar dizendo alguma coisa referente à palavra de Deus, vai dar um sinônimo para ela. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser o nosso guia, meu irmão. A palavra de Deus tem que ser o nosso guia. O propósito desse salmo é mostrar o quanto as escrituras são úteis para a nossa vida. E de forma que ela é capaz de satisfazer qualquer necessidade do ser humano. Ela explica tudo, meu irmão, que nós precisamos. E essa palavra, irmão, ela é eterna. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Irmãos, essa palavra era tão viva, que ela foi perseguida desde sempre. E ela continua viva. E ela continua sendo impressa. E ela ainda continua sendo o maior livro vendido em todo o mundo. O mais vendido em todo o mundo. É a palavra de Deus. Portanto, eu gostaria, então, de refletir com vocês rapidamente numa dessas estrofes, ou como chamamos na teologia, perícope. Numa das perícopes do Salmo 119, que está a partir do versículo 105, que está estampada aqui para nós hoje. Salmo 119, o versículo 105. Vamos ler juntos? Todos juntos? Está refletido aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Irmãos, é como se alguém perguntasse para o salmista: o que a palavra de Deus é para você? É a pergunta que eu fiz para vocês no começo. O que é a palavra de Deus para você? E ele respondesse primeiro: lâmpada para os meus pés. O versículo então começa dizendo que ela é lâmpada, lâmpada para os meus pés. No hebraico a palavra lâmpada é ner, e ele significa lâmpada, vela ou candeia, que provavelmente no contexto desse tempo era uma candeia. O que é candeia? É mais ou menos isso que vocês estão vendo na imagem. Essa era uma candeia, era um recipiente com um bico, né, onde tinha um pavio na ponta, eles colocavam azeite dentro e acendia esse pavio e o óleo ia queimando. Ou seja, o salmista está dizendo que a palavra de Deus é lâmpada que clareia os pés. Por quê? Naquela época não existia eletricidade como nós temos hoje, né? Os nossos postes de luzes, não tinha. Eram as lamparinas, as candeias, acho que nem lamparina, acho que ainda não tinha naquela época. Eram mais as candeias mesmo. E você já percebeu, até uma lamparina, quando você anda, ela ilumina o quê? Ela ilumina os seus pés, só o centro onde você está. Você não consegue enxergar mais coisa, a não ser que você vai levando ela para frente. Mas ela clareia os seus pés, ela clareia a sua voz. Ou seja, ela vai iluminar cada passo que você vai dar. Cada passo que você não consegue ver lá no fim da estrada, aquela escuridão, você não consegue. Fornece luz para o próximo passo. E aí fornece luz para o próximo passo. O professor Wisber diz assim, ele observa o contexto, ele diz assim: do mesmo modo, nós não vemos o percurso da nossa vida de uma vez só. Então, quando tomamos a palavra como lâmpada para os nossos pés, caminhamos também pela fé. Cada ato de obediência revela o passo seguinte, até que possamos chegar ao nosso destino final. Irmãos, em vários momentos da nossa vida, a gente não consegue enxergar o que está lá na frente. Mas pela fé, quando nós temos as Escrituras como lâmpada para os nossos pés, nós temos fé de que o próximo passo vai chegar, que a gente vai conseguir. E as Escrituras se referem à nossa vida como um caminho, lembra? Em vários aspectos, é um caminho.
Nós estamos caminhando. Então a gente pode dizer que o mundo é um caminho. É um caminho que a gente está vivendo. E a gente vive em meio à escuridão. A gente vive em meio às trevas. A gente vive em meio às lutas. E nesse caminho existem muitos buracos, muitos obstáculos que a gente enfrenta. E se nós caminharmos na escuridão, sem uma luz, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai se machucar. Então por isso o salmista está usando essa expressão, quando a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, ela vai me iluminar os meus passos, ela não vai me deixar cair pelo caminho, ela não vai me deixar me machucar pelo caminho, mesmo que ela ilumine somente o próximo passo de cada dia, a gente continua andando pela fé, e ela vai nos impedir, vai impedir da gente quebrar a cara, vai impedir da gente sofrer tantas coisas que a gente sofre, porque às vezes nós não lemos as Escrituras, porque nós não obedecemos a palavra de Deus. É por isso que ele diz isso. Irmãos, muitas pessoas infelizmente estão vivendo uma vida triste, uma vida infeliz, uma vida cheia de aflições, porque não usaram a palavra de Deus para guiá-los, para direcioná-los, para instruí-los, porque a palavra de Deus não só nos direciona, mas ela nos instrui, ela corrige. A palavra de Deus é muito rica, e é por isso então que nós devemos usar a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés. Mas ainda tem gente, irmão, que usa essa lâmpada de forma errada, que usa isso de forma errada e ainda cai. Pessoas que usam somente para benefício próprio. Por isso que eu quero que a igreja aprenda as Escrituras, meu irmão, porque tem muita gente sendo enganada lá fora. Pessoas que pegam um versículo isolado, tira do contexto, tira de tudo e prega em cima dele o que quer, como quer. E quem não conhece a Bíblia, cai. Tropeça no caminho. Nós estamos vendo isso lá fora, irmãos. Porque a Bíblia ela é rica, mas existe um ditado lá fora que ela também é a mãe das heresias. Por que ela é a mãe das heresias? Porque as pessoas pegam um versículo, para querer domínio próprio, quer fazer para ele, para enriquecimento, para tantas coisas que a gente está vendo lá fora. E isso é muito perigoso. Por isso que nós precisamos ter essa luz que ilumina os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, porque eu vou conhecer e eu não vou ser enganado fácil. Eu não vou cair, eu não vou tropeçar, eu não vou me machucar. Só que essa palavra também, ela é lâmpada para os meus pés, porque ela também mostra quem nós somos. Ela revela o nosso eu. O Salmo 139, que é um dos meus preferidos, ele vai dizer que Deus se importa com cada detalhe. Lembra? O Senhor sonda me conhece. Quando eu me levanto, o Senhor está comigo. Quando eu deito, o Senhor está comigo. Quando eu sento, quando eu vou no mais abismo. Ele sempre está conosco. Depois ele começa a descrever como nós somos criados. Ele conhece cada ossinho do nosso corpo. E aí ele vai dizendo e vai falando. Olha, não importa onde você está, o Senhor está com você. E ali, lembra, eu já até preguei. O Salmo 139 fala do Deus onipotente, onipresente, onisciente. E ele vai falando tudo isso. E Davi vai escrevendo esse salmo, vai falando, olha, com uma intimidade que ele tinha ali com Deus, a gente vê aquilo, né? Tão lindo, tão rico. E aí ele termina, últimos versículos, dizendo, Senhor, tudo isso, mas eu odeio quem não gosta do Senhor. Deus, mata todo mundo. Pode ver aí, o último versículo do Salmo 139. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente se mergulha na palavra de Deus... Porque Davi se mergulhou em Deus. E ele acabou como terrorista, né? Queria matar todo mundo. Por quê? Porque quando a gente lê a palavra de Deus e ela é lâmpada, ela ilumina o mais escuro do nosso ser. Ela revela quem nós somos de fato. Ela revela o que está escondido lá dentro. E a gente nem entendeu. Davi exalta. E no final, Senhor, eu odeio todo mundo que não gosta do Senhor. Mata todo mundo. Porque Deus iluminou, ele viu quem ele era de fato. Ele começa a enxergar quem ele é.
Toda vez que a palavra de Deus for luz, ela vai iluminar esses cantos escuros da nossa vida. Ela vai mostrar quem nós somos de fato. Quando a palavra de Deus é lâmpada, é luz para os nossos pés, ela faz com que a gente enxergue onde a gente está pisando, irmão. Aonde você está andando. E os seus passos vão se tornar mais fáceis. Vão se tornar uma caminhada mais segura, mais tranquila. A vida espiritual é assim, meu irmão. Crente que não lê a Bíblia, meu irmão. Hoje eu fazia umas perguntinhas, ficava... Que não sabia, né? Passa, repassa, não sei. Porque tem coisas, a gente precisa, porque quanto mais eu conheço, mais fácil a vida vai ficar. A Escritura ilumina e possibilita de eu viver uma vida tranquila. Diz que um pastor foi convidado para jantar na casa de um irmão, ele e a esposa. E ele foi, todo feliz. E aquela mulher ficou muito feliz que o pastor foi na casa dela e ela tinha acabado de comprar um jogo de prata, talheres de prata. E é pesado, aquela coisa brilhante. E ela usou, colocou na mesa e eles comeram. Quando acabou o jantar, o pastor pediu a Bíblia deles. Falou, me presta a sua Bíblia, nós vamos ler uma palavra. Me presta a Bíblia que vocês usam. Deu a Bíblia, ele leu uma palavra, orou, fechou a Bíblia, entregou e foi embora. A mulher foi lavar a louça. E ela lavando a louça, ela percebeu que tinha sumido uma colher de prata, daquelas bem pesadonas. E ela procurou. Ela falou, meu bem, sumiu uma colher de prata. Mas, meu amor, sumiu, procura. Meu amor, já procurei tudo, eu não acho a colher de prata. Ela desapareceu. Só pode ter sido uma pessoa. Quem você está reverendo? O pastor. Ele deve ter roubado. Ela é cara, vende, derrete, é prata pura, sei lá. Não, aí acha, pelo amor de Deus, não foi. Deve estar perdido em algum lugar, procura. E passou um tempo e ela procurando na chave, e ela sempre falava, bem, pergunta para o pastor. Ele que pegou. Só pode ter sido ele ou a mulher dele. E aí, passaram alguns meses, ele não tinha coragem de falar com o pastor, e o pastor convidou ele para pescar. E ele foi pescar. Ele está lá pescando, conversando, né? Conversa fiada e tal. E aí, o homem não aguentou. Pastor, posso fazer uma pergunta? Porque eu não aguento mais minha mulher encher meu saco. O que foi? Aquele dia que o senhor foi lá em casa, lembra que ela colocou todos os talheres de prata que ela tinha comprado, o senhor achou bonito, enfim? Lembro, muito lindo, maravilhoso. Então, sumiu aquele dia uma colher. E nós já procuramos, não achamos. O senhor não pegou enganado, assim, não? E aí o pastor pensou, mas não, acha que eu ia pegar uma colher? Não ia pegar uma colher, não. E ficou pensando, deixa eu lembrar o que aconteceu naquele dia, pensando. Aí ele falou, só me responde uma coisa. Vocês têm orado, lido a Bíblia? Ele falou, tenho. A gente lê a palavra todo dia. Pastor, então, é que eu me lembrei. Naquele dia, lembra que eu pedi a Bíblia de vocês? Então. Eu peguei a colher e coloquei no meio para marcar o texto que eu tinha lido. Pode procurar, ela está lá dentro da sua Bíblia. Ei, irmão, vou lá na tua casa botar umas colherzinhas para a gente saber, né? Irmãos, nós precisamos da palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o caminho, que é a seguinte, no versículo. O que é a palavra de Deus para você? É lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Aí você pode perguntar, mas não é a mesma coisa, pastora? Luz, lâmpada, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque aqui o termo hebraico traduzido significa a luz do dia, luminosidade, luminária celeste, ou seja, o sol. O sol. O sol. Algo que brilha muito, algo resplandecente, algo que você não consegue olhar de tão forte que brilha. Irmãos, o salmista está dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, porque ela nos guia em meio às trevas, em meio ao mundo, às aflições do nosso dia a dia. Mas ela é luz para o nosso caminho, porque ela ilumina os nossos dias de paz, os nossos dias de alegria, os nossos dias de regozijo. Ou seja, a palavra de Deus é luz em todo o tempo da minha vida.
Em todo o tempo. Não é só quando eu estou passando luta. Não é só quando eu estou passando aflição. Não é só quando você está desesperado. Ai, Senhor, fala comigo. Eu estou nesse... Ai, vai lá e abre a Bíblia. Fala comigo, Senhor. E aí quando você está na glória, na bênção, pulando de alegria, você nem lembra que tem Bíblia na tua casa. Ela é luz para o meu caminho, porque ela ilumina os meus dias felizes. Ela ilumina os dias bons, os dias de bênção, os dias de regozijo. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, como nós deixamos a palavra de Deus em segundo plano na nossa vida? É essa luz que é algo que reflete, é algo que é tão forte na nossa vida, que ela faz diferença em todos os momentos. Quando a palavra de Deus é luz no nosso caminho, ela se torna tão forte, mas tão forte, que todos aqueles que olham para nós, vê o Senhor se refletindo em nós. Aquele é um homem de Deus. Aquela é uma mulher de Deus. Você já conversou com quem conhece Bíblia, com quem gosta de Bíblia? É tão bom. Porque se você vai falar uma palavra que você está, olha, eu estou passando por isso. Olha, está escrito lá, a palavra do Senhor faz isso, isso, isso. Ah, eu estou passando por... mas a palavra de Deus diz isso, 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 isso. É tão bom. Porque a palavra de Deus, Isaías vai dizer que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Ela não volta. A palavra do Senhor diz que ela é igual uma espada de 2 gumes que entra e penetra a alma, o espírito. Ela muda a vida de um ser humano. Nenhum outro livro faz isso. Não faz isso. Mas como eu disse, quando a gente tem a palavra de Deus e ela é luz, ela reflete em nós, certo? Mas tem gente por aí que está dando choque. Sabe quando você cata a conta de luz e olha, você leva um choque? Ai, misericórdia. Tudo isso. Gastei tudo isso. Tem crente dando choque por aí. É aquele crente que em vez de estar brilhando, brilha Jesus, é mim. Eu estou dando choque porque eu não estou dando testemunho lá fora. Os outros olham para mim, as pessoas olham para mim e não vê uma vida baseada nas Escrituras, não vê uma vida seguindo as Escrituras. Está dando choque em todo mundo. Irmãos, quando a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho, ela traz clareza para a nossa vida. E assim a gente vai poder desfrutar da excelência da palavra de Deus. Mas eu queria agora falar dos outros versículos rapidamente, o que cada um deles diz para você. O 106 em seguida. 106, ele transforma, a palavra do Senhor transforma o nosso comportamento. O versículo diz: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Ou seja, ela me torna fiel à sua palavra. Mas o 107, renova a força em meio ao sofrimento. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Vivificar aqui no hebraico é dar vida, é fazer existir, é animar. No sofrimento, Senhor, me anima, a tua palavra me anima, porque é aquela hora que você está lá na prova, na luta, no sofrimento, orando, pedindo ao Senhor, e aí você abre e começa a ler Efésios 3:20. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, diante de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque é o poder dEle que opera em nós. É essa palavra que nos anima. Mas o versículo 108 diz, ele desperta a adoração e o desejo de aprender. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Ele me ensina a adorar. A desejar adorar ao Senhor. É quando você está lá querendo adorar ao Senhor e abre as Escrituras e lê: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, o 109 e o 110 oferece firmeza, mesmo em meio aos perigos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam cilada contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos.
Pode vir os inimigos, pode vir quem tentar me desviar. A palavra do Senhor me fortalece. É ela. Versículo 111. Essa palavra, ela produz alegria profunda. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Aleluia. Essa palavra traz alegria perpétua ao seu coração, meu irmão. Ela traz alegria. E por fim, o versículo 112 diz que essa palavra inclina o nosso coração permanentemente a Deus. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Irmãos, o profeta diz que a palavra do Senhor tem gosto de mel. Ele comeu rolo e tinha sabor de mel. Não é a vingança que tem sabor de mel, não, tá? Que tem crente que ainda canta. Minha vitória tem sabor de mel. Pura vingança. Não, é a palavra de Deus que tem sabor de mel. Ela nos alimenta. Ela nos alimenta. E eu podia estar falando da palavra aqui até amanhã para você. Mas, irmãos, concluindo. Que a palavra de Deus nos guie. Que a palavra de Deus nos direcione. Que a palavra do Senhor nos oriente. Que a palavra do Senhor nos vivifique para chegarmos cada vez mais perto do Senhor. Cada vez. Que nós possamos dizer como o salmista do Salmo 119, versículo 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Versículo 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Versículo 147, levanto-me antes do amanhecer e clamo na tua palavra, espero confiante. Eu queria que um diácono, não sei se o Laudo sabe fazer isso, se o Lucas, apaga para mim todas as luzes, cuidado para não apagar o... Não precisa ficar com medo com o escuro. Vou apagar tudo. É, da igreja. A luz só, você apagou alguma coisa. Volta aí do lado. Aqui no fundo não tem importância. Vocês estão vendo essa luz aqui? É que está claro o fundo, era para ficar mais escuro, mas vocês estão vendo? Está me iluminando? Conseguem me enxergar? Sim? Essa é uma pequena luz. Uma pequena luz no meio de uma escuridão. E você pode vê-la de longe. Isso que é o celular. Se fosse um fósforo, você também iria ver. Irmãos, nós também podemos fazer da palavra de Deus a luz que vai nos guiar, mesmo no meio da escuridão. Que nós possamos ser essa luz, para até aquele que passa bem longe, possa enxergar Jesus brilhando em nós, mesmo na escuridão. Que você seja luz aonde estiver. Essa é uma das únicas coisas que Jesus compartilhou conosco. Ele diz: eu sou a luz do mundo, certo? Mas ele diz: vós sois também a luz do mundo. Ele não diz: vocês são o pão, a ressurreição e a vida, não. Mas a luz vocês são. Que nós possamos brilhar a luz da palavra de Deus onde nós estivermos. Amém? Pode ligar bem. E eu termino lendo o Salmo 119, os últimos versículos, numa versão chamada A Mensagem, que diz assim: que o meu choro chegue à tua presença, ó Eterno. Dai-me a percepção que vem apenas da tua palavra.
Dá atenção especial ao meu pedido. Resgata-me nos termos da tua promessa. Que o louvor flua como cascata dos meus lábios. Afinal, tu me ensinaste a verdade sobre a vida. Que tuas promessas estejam na ponta da minha língua. Todas as ordens que me deste são justas. Estende tua mão e me segura, já que escolhi viver de acordo com o teu conselho. Estou com saudade de casa e da tua salvação. Sinto prazer quando te mostras a mim. Desperta minha alma, para que eu possa te louvar como se deve. Usa os teus decretos para fortalecê-la. Se eu me desviar como uma ovelha perdida, vem me buscar. Com certeza, reconhecerei o som da tua voz. Aonde está a voz do Senhor, meu irmão? Aqui. Que a partir de hoje, você coma dessa palavra. E que você ouça a voz do seu pastor. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, Paizinho. Obrigado porque um dia o Senhor inspirou homens, revelou a eles a tua santa palavra. E hoje, Pai, nós temos acesso a ela. Obrigado, Senhor, pelos reformadores que trouxeram a palavra de volta para que nós pudéssemos ler na nossa língua e pudéssemos ouvir a voz do nosso pastor. Senhor, muito obrigada, porque nós cremos que a tua palavra é santa, que a tua palavra é eficaz, que a tua palavra é penetrante, que a tua palavra traz mudança, que a tua palavra traz transformação. Pai, obrigado. Ensina-nos a amar a tua palavra. Ensina-nos a deleitarmos na tua palavra. Ensina-nos a termos prazer na tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que deixamos as nossas Bíblias empoeirando nas nossas prateleiras e não temos lido, não temos comido dela. Perdoa-nos, Senhor, porque em muitos lugares pessoas estão morrendo para ter uma Bíblia, um exemplar da Bíblia na sua mão. E nós temos tantas Bíblias, e passamos talvez dias e mais dias sem lê-la, sem ouvir a tua voz. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude, Pai, nos ajude a buscarmos cada vez mais na tua palavra o Senhor. Que ela seja para nós, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém.